Bom dia, alunos do CIEJA, tudo bem com vocês? Encerramos mais uma parte de matemática e com esse encerramento a gente vai ter que fazer uma atividade avaliativa. Vai ser daquela mesma forma, como vocês estão acostumados a fazer os relatórios, né? Então, vocês clicam no link, em seguida vão para a atividade e lá mesmo na atividade vocês vão saber se acertaram ou se erraram cada questão. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, vocês vão receber o link e nesse link terão 10 questões para vocês responderem sobre os números que nós começamos a ver. Então, a primeira pergunta diz o seguinte: quais foram os números que começamos a ver nessas últimas semanas? Foram números anormais? Foram números normais? Quebrados ou inteiros? Então, consulta o material, se precisar de ajuda estou aqui. Qual dessas alternativas são os números que nós estamos vendo? Na questão 2, está escrito o seguinte: o primeiro assunto que falamos dos números negativos foi... Lembre-se que a gente passou 2 matérias dos números negativos. Teve a primeira e a segunda, que foi a última que nós trabalhamos semana passada. Então, a primeira foi acima do mar, abaixo do mar, temperatura ou subsolo. Também é só marcar a alternativa correta. Aqui eu tenho um termômetro, e aí eu coloquei grande para todo mundo enxergar, até eu. E algumas cidades. Salvador, e aí aqui onde está a linha, ó, é a temperatura de Salvador. Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Gramado e São Joaquim. Então, a pergunta é a seguinte: vocês precisam colocar a temperatura de cada local. Então, escrever Salvador, qual é a temperatura? Rio de Janeiro, qual é a temperatura? São Paulo, Curitiba, Gramado e São Joaquim. Lembrando que esses pontinhos, vou aproximar aqui para vocês darem uma olhada, ó. Do 20 até o 30, eu tenho 10 risquinhos. Então, ó, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, de 10 em 10, eu tenho um risquinho em cada aqui. Então, contem todos, por favor. Questão 4. Imagine que nesse mesmo dia, a temperatura em Nova York, nos Estados Unidos, estava 3 graus abaixo da temperatura registrada em Gramado. Então, preciso olhar lá em Gramado, qual era a temperatura, e descobri que eu estava 3 graus abaixo em Nova York. Eu quero saber qual é a temperatura que estava em Nova York. Menos 2, menos 3, menos 4 ou menos 5. Tudo bem? Na questão 5, eu tenho a seguinte situação. Se um dia teve as seguintes variações de temperatura. Primeiro estava 18 graus, caiu, lembra que caiu, a gente desce, a gente diminui 10 graus e depois subiu 3. Qual é a nova temperatura? A nova temperatura vai ser 9, 10, 11 ou 12. Na questão 6, qual foi o segundo assunto que trabalhamos com os números inteiros? Então, lembra que eu falei para vocês lá no começo, a gente falou sobre 2 assuntos diferentes. Um, que a gente estava trabalhando, que são as perguntas que estão aqui acima. E o segundo, a gente falou de outra coisa. Qual é esse segundo? São valores? São números? São sinais? A gente falou de dinheiro? Então, é só escolher a alternativa correta. O sinal de mais e o de menos, nessa ordem, representam o quê? Representa que eu tenho e eu devo? Eu devo e eu devo? Eu devo e eu tenho? Eu tenho e eu tenho. É só escolher a alternativa correta também. Questão 8. Se acontecer a seguinte situação: eu tenho 200, preciso retirar 180, depois retiro 100 e, por fim, eu deposito 50. Qual será a minha situação?
eu vou ter 20, eu vou dever 20, eu vou ter 30 ou eu vou dever 30, ok? Sempre lembrando o que eu tenho, o que eu devo. Então, o que eu tenho aqui, o que eu devo aqui. Se eu tiver, eu acrescento, se eu devo, eu retiro. Aí, coloquei um exemplo aqui só pra gente refrescar a nossa memória. Então, eu tenho 20. Eu tiro 10 e tiro 50. Qual vai ser a minha situação? Com quanto que eu fico? Então, aqui é a primeira questão, ó. Eu tenho 20 e eu tirei 10. Eu tô devendo 10. Sobra dinheiro pra mim? Quanto sobra de dinheiro? R$10. 20 menos 10, 10. Aí, esse 10 eu vou tirar 50. Se eu tenho 10 e eu devo 50, eu consigo pagar tudo? Então, eu continuo devendo 50 menos 10, 40. Então, toda vez que eu tenho que eu devo, eu tenho que fazer esse caminho até chegar no resultado. Tudo bem? E aí, a gente vai para a questão 9, que é a mesma situação da questão 8, né? Mas, nesse caso, eu devo 50, deposito 100, retiro 30. Qual é a minha situação? E, por fim, eu tenho uma tabela, um extrato, né? Numa pessoa do mês de janeiro, que ela teve créditos e débitos. Então, aqui, ó. No dia 1º, ela tava com saldo de R$500. No dia 2, ela tava com saldo, ela colocou um crédito de 250. Então, ela já tinha 500. Vou mostrar aqui pra vocês. Ela já tinha 500 e ela creditou 250. Se eu tenho 500, se eu tenho 250, no final eu tenho 750. Aí, olhem aqui, ó. 750 é o valor que ela tem de saldo. E aí, aconteceu. No dia 3, ela tirou 450. Foi um débito. Então, 750, tiro 450. Quanto ficou? Dia 7/1, ela teve mais um débito de 100. Então, o valor do saldo que estava aqui, menos o valor de 100, para saber o novo saldo. Dia 13, ela teve mais um débito de 50. Pego o saldo anterior, debito 50 e vejo qual é a situação dela. No dia 25, ela teve mais um débito de 300. Vou pegar o saldo anterior, debitar 300 e ver o novo saldo. E no dia 30, ela creditou, ela colocou um crédito de R$200. Vou pegar o saldo daqui e colocar um crédito de 200. E aí, qual foi a situação dela? Qual foi o saldo dela no dia 30/1? Foi 50? Foi 100? Foi menos 50 ou foi menos 100? Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição de vocês. E aí, a gente começa na semana que vem uma matéria nova incluída nesses números inteiros, tá bom? Muito obrigada, até mais.